E aí, meu povo, vamos lá? Essa questão aqui, ela era a questão de número 22 da prova V1, uma questão de óptica geométrica puxando para a refração. Vamos fazer a leitura juntos aqui. Tem uma imagem à esquerda, vamos ler a questão à direita e relacionar com a imagem. Uma das possíveis tecnologias para a produção de telas sensíveis ao toque aproveita a reflexão interna total da luz. Esse tipo de reflexão ocorre quando um raio luminoso viaja no interior do meio 1, com o índice de refração N1, em direção ao meio 2, com o índice de refração N2, formando com a direção perpendicular à interface, ou seja, com a normal, um ângulo θ maior que um certo valor limite, θL, tal que seno do ângulo limite é N2 sobre N1. Ele está te explicando o conceito de ângulo limite e dizendo que uma das possíveis tecnologias do touch, né, de tela touch, é a utilização do ângulo limite. Bom, para que ocorra a reflexão total, a luz ela deve estar se propagando no meio 1, que tenha um índice de refração maior do que o do meio 2, ok? Então, quando ele fala ali que o seno do ângulo limite é N2 sobre N1, o meio para onde a luz deveria ir tem um índice de refração menor do que o da onde ela está, tá bom? A gente até costuma escrever em aula, né, gente, que o seno do ângulo limite, eu vou usar a nomenclatura dele, θL, equivale ao índice de refração menor do meio menor sobre o N maior. Ele deixa claro na questão que o menor é o 2. Então, aqui é N2 sobre N1. Tudo bem? A condição para que ocorra é que o N2 tem que ser maior do que o N1, beleza? E quando que ocorre, ele falou? Bom, eu sei que quando eu jogo um raio, né, vindo de um meio numa interface de separação de óptico plano, se você olhar a figura ali, nós temos aqui um ângulo de incidência θ, né? Para que o raio atravesse, ou seja, refrate, né, vá para o outro meio, a condição se dá aqui. O ângulo de incidência deve ser menor do que o limite, tudo bem? Quaisquer incidências maiores do que o limite naquela condição vai configurar uma reflexão total. Então, olha só, ele fala depois. Quando um objeto, como um dedo, se aproxima da interface entre os meios, a reflexão total não ocorre, o que é captado por sensores revelando a posição do objeto. Então, quando eu toco, o raio atravessa essa interface, então não ocorrerá reflexão total. Tá? Suponha que se deseje projetar uma tela sensível ao toque, que conforme mostra a figura funcione como uma fonte luminosa F, fixa na borda. A tabela a seguir indica os índices de refração de alguns materiais candidatos à utilização no meio 1. Possibilidades de materiais no meio 1 e seus valores de índice. Tratando o meio 2 sempre como tendo o índice de refração 1,0003, o material que permite o quê? Toma cuidado aqui com essa pergunta. Que permite o maior intervalo de ângulos de incidência que produzem reflexão total. A pergunta é meio chata, né? O que é o maior intervalo de ângulos de incidência para produzirem reflexão total? É o maior número de ângulos de incidência possíveis da condição da reflexão total. Peraí. Para ter reflexão total, eu venho aqui, certo? Essa é a relação. Então, calma lá. O seno que me devolve esse ângulo limite é o N2, que eu já sei ser fixo, 1,0003 dividido pelo índice 1. O que eu devo me lembrar, né? Qual é a condição da ocorrência da reflexão total? O ângulo de incidência deve ser maior do que o limite. Então, quando que eu tenho um grande número de ângulos de incidência maior do que o limite? Quando o ângulo limite for muito pequenininho. Quando ele for o menor possível, eu terei maiores chances do meu ângulo de incidência ser maior do que o limite.
quando o limite for muito pequeno. Então, calma aí, calma aí. Quando que o ângulo limite é pequeno? Θl é pequeno quando o seno de θl for pequeno. São diretamente proporcionais a função seno e o ângulo. Então, eu busco o menor seno para que eu tenha o menor ângulo limite, para que eu tenha maiores possibilidades de ocorrer reflexão total. Então, olhando a relação, se esse cara aqui em cima, esse carinha aqui, ele é constante, matematicamente falando, quando que eu tenho o menor seno? Ah, professor, quando eu tiver o maior N1, porque o meu número de cima não vai mudar. Então, quando eu dividir ele por um número embaixo maior, eu vou ter um seno pequeno, logo um ângulo limite pequeno. Olhando os materiais, veja, os materiais eles vão crescendo de A até E. Qual dos materiais tem o maior índice de refração? Professor, o material que tem o maior índice é o E, né? Se eu jogar o maior valor de N1 é lá embaixo, eu vou ter o menor seno. Então, o material mais recomendado para que eu tenha o maior intervalo de ângulos de incidência que produzem reflexão, pode-se dizer que é o material E. Olha que questão conceitual bonita, linda, que a FUVEST colocou na sua avaliação. Tudo bem? Deu para entender? Comenta aqui embaixo se ficou claro, quais são as suas dúvidas, que eu vou buscar ajudar vocês. Fechou? Então, um beijo, se cuidem e até as próximas resoluções.